Existe algo sobre cidades antigas que atrai mais do que turistas. Atrai memórias. E algumas memórias têm fome. Fome de séculos. Fome de sangue fresco. Ouro Preto, Minas Gerais, 1975. Enquanto o Brasil celebrava o milagre econômico, uma cidade barroca guardava segredos que o ouro nunca conseguiu comprar. A vida eterna. Antes de continuar, se você curtiu o primeiro episódio com Oscar e Viviane caçando o lobisomem de Jardinópolis, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. O Opala 71 subia a serra com dificuldade. Oscar segurava firme o volante enquanto a estrada sinuosa cortava a montanha mineira. Era final de agosto e o frio da altitude fazia Viviane puxar o casaco de couro mais junto ao corpo. "Quanto falta?" ela perguntou, estudando o mapa à luz da tarde que morria. "Uns 20 quilômetros. Chegaremos ao anoitecer." Oscar acendeu um cigarro. "Você leu todo o dossiê?" "Li." Viviane fechou a pasta surrada. 12 desaparecimentos em 6 meses. Todos turistas. Todos desapareceram à noite. Nenhum corpo encontrado. E a polícia classifica como pessoas perdidas na serra. Dizem que turistas se aventuram nas minas antigas e se perdem. Ela olhou pela janela, para as montanhas que se empilhavam até o horizonte. "Conveniente." Oscar deu uma tragada longa. "Vampiros são sempre mais sutis que lobisomens, mais inteligentes, mais pacientes e mais perigosos", Viviane completou. Tinham passado 3 semanas desde Jardinópolis. As costelas de Oscar ainda doíam quando ele respirava fundo, lembrança permanente das garras do Dr. Novaes. Mas não havia tempo para descanso completo. O recorte de jornal que Oscar pegara, mortes misteriosas em Ouro Preto, vítimas encontradas sem sangue, tinha se tornado uma pilha de reportagens. O padrão era claro demais para ignorar. A cidade surgiu como uma visão do passado. Casarões coloniais de fachadas coloridas se amontoavam pelas ladeiras íngremes. Igrejas barrocas dominavam cada morro, suas torres apontando para o céu como dedos acusadores. As ruas de paralelepípedo brilhavam úmidas sob a garoa fina que começava a cair. "Parece um museu", Viviane murmurou. "Ou um cemitério", Oscar disse. Encontraram hospedagem numa pensão chamada Solar dos Andradas, uma construção do século XVIII com paredes grossas de pedra e janelas coloniais. A proprietária, Dona Benedita, era uma senhora de seus 70 anos, cabelos brancos presos num coque apertado, olhos que pareciam ver através das pessoas. "Quanto tempo vão ficar?" ela perguntou, anotando em um livro de registros que parecia tão antigo quanto a casa. "Depende", Oscar respondeu. "Viemos conhecer a cidade. Somos historiadores." Dona Benedita ergueu os olhos do livro. Historiadores. Não era uma pergunta, era quase uma acusação. Muitos historiadores têm vindo ultimamente. Poucos ficam muito tempo. "Por quê?" Viviane perguntou. A velha senhora fechou o livro com um baque seco. "Ouro Preto é cidade de fantasmas, minha filha. Nem todos estão mortos." Ela entregou uma chave pesada de ferro. "Quarto 7, segundo andar. Não saiam à noite. Especialmente não subam até a igreja de São Francisco após o anoitecer." "O que tem lá?" Oscar perguntou. Dona Benedita já estava voltando para seus aposentos. "Nada que os vivos devam ver." O quarto era espartano, mas limpo. Paredes de pedra, móveis coloniais pesados, uma janela que dava para o casario iluminado pela lua, que agora rompia entre as nuvens. Oscar espalhou o arsenal na cama. Estacas de pau-brasil, mais eficazes que IP contra vampiros, segundo o caderno. Água benta, alho, espelhos pequenos, crucifixos de prata e munição especial. Balas de prata benzidas em 7 igrejas diferentes. "Precisamos de informação local", Viviane disse, carregando a pistola calibre 38.
Saber quem desapareceu onde foram vistos pela última vez. E precisamos confirmar que são realmente vampiros, Oscar acrescentou. Pode ser outra coisa. 12 pessoas sem uma gota de sangue no corpo? Viviane arqueou uma sobrancelha. O que mais poderia ser? Oscar sorriu torto. Você tem razão. Mas vampiros coloniais são diferentes, mais velhos. Se há um aqui desde o século XVIII, então tem mais de 200 anos, Viviane completou. E provavelmente não está sozinho. A noite caiu sobre Ouro Preto como uma mortalha. As ruas se esvaziavam rapidamente. Às 9 da noite, a cidade histórica parecia abandonada. Apenas o som distante de um violão em algum bar de estudantes quebrando o silêncio. Oscar e Viviane saíram da pensão vestidos de forma discreta. Jaquetas de couro escondendo armas, mochilas com equipamento. A garoa tinha parado, deixando as pedras do calçamento reluzindo sob a luz amarela dos postes coloniais. Por onde começamos? Viviane perguntou. Oscar apontou morro acima, a igreja de São Francisco. Se Dona Benedita nos avisou para não ir lá, é exatamente onde precisamos ir. A subida era íngreme. Ouro Preto tinha sido construída sobre morros, suas ruas desafiando a gravidade em ladeiras que faziam as pernas arderem. Passaram por casarões silenciosos, janelas fechadas, ocasionalmente uma luz fraca revelando o interior. A igreja de São Francisco de Assis se erguia majestosa no topo da praça, obra-prima do Aleijadinho, com sua fachada branca e torres que pareciam tocar as estrelas. Mas havia algo errado. Mesmo à distância, Oscar sentiu um peso no ar, uma presença antiga. Você está sentindo? Viviane sussurrou. Sim, como se o ar fosse mais denso. Aproximaram-se devagar. A porta principal da igreja estava fechada, correntes enferrujadas garantindo que ninguém entrasse. Mas na lateral, uma porta menor estava entreaberta. Oscar empunhou o revólver. Viviane pegou uma estaca e um crucifixo. Entraram. O interior da igreja estava em penumbra. Velas tremeluziam no altar, lançando sombras dançantes sobre os afrescos barrocos. O cheiro era de incenso misturado com algo mais antigo, mais pútrido, como terra de cemitério. Tem alguém aqui? Viviane sussurrou. Não estavam sozinhos. Figuras ajoelhadas nos bancos. 5, talvez 6, completamente imóveis. Orando? Não. Havia algo profundamente errado na postura deles. Rígida demais. Morta demais. Oscar se aproximou do mais próximo. Era um homem jovem, talvez 25 anos, vestindo roupas de trilha. Turista. Seus olhos estavam abertos, fixos no altar, mas não viam. A pele tinha uma palidez de cera. Ele está morto, Oscar murmurou. Todos estão. Viviane verificou os outros, mas não há marcas, nenhum ferimento visível. Foi quando ouviram um som como asas batendo, vindo de cima, das torres. Saiam! Uma voz ecoou pelas naves da igreja. Não vinha de nenhuma direção específica. Parecia emanar das próprias pedras. Saiam enquanto ainda são dos vivos. Oscar girou, procurando a fonte. Mostre-se! Uma risada. Antiga, cruel, cheia de séculos de desdém. E então ele apareceu. Desceu do teto. Literalmente caminhou pelo teto como se a gravidade não existisse, até ficar de pé sobre o altar. Era um homem de aparência mediterrânea, pele acinzentada, olhos que brilhavam vermelhos à luz das velas. Vestia roupas que Oscar reconheceu, trajes coloniais portugueses do século XVIII, mas perfeitamente preservados. Caçadores, a criatura disse, a voz com sotaque lusitano carregado. Faz tempo que não recebo caçadores. Os últimos foram desapontadores. Quantos você matou? Viviane perguntou, a voz firme apesar do medo que Oscar sabia que ela sentia. O vampiro sorriu, revelando presas que pareciam ter sido afiadas em séculos de uso. Nesta cidade, milhares, ao longo dos anos, dos séculos,
Eu estava aqui quando o ouro jorrava das montanhas, quando escravos morriam aos milhares, extraindo riqueza para a coroa. Eu me alimentei de escravos, senhores, padres, revolucionários. Ele desceu do altar com um movimento de predador. E agora me alimento de turistas ignorantes que vêm admirar o que minha espécie ajudou a construir. Você não construiu nada, Oscar disse. Apenas parasitou. A criatura se moveu, rápido demais para olhos humanos seguirem. Num instante estava no altar. No seguinte estava a centímetros de Oscar, mão gelada agarrando sua garganta. Eu estava aqui quando esta igreja foi erguida, mortal. Eu vi o aleijadinho esculpir cada anjo. Ele parou, farejou o ar próximo ao pescoço de Oscar. Você tem cheiro de outro caçador, de lobisomem. Você matou um dos filhos da lua. Oscar cuspiu na cara do vampiro. E vou matar você também. O vampiro atirou Oscar contra a parede. Ele bateu com força, sentiu costelas que mal tinham se curado protestando. Viviane disparou 3 tiros de prata. Todos acertaram o peito do vampiro. Ele olhou para os buracos na roupa, para o sangue negro que escorria, e riu. Prata? Prata é para lobisomens, estúpida! Avançou para Viviane. Ela jogou água benta. O líquido sibilou na pele do vampiro, fumaça subindo. Ele rugiu de dor, recuou. Oscar se levantou, pegou uma estaca de pau-brasil. Viviane, luz! Ela entendeu. Acionou a lanterna de alta potência que carregavam. O feixe intenso atingiu o vampiro em cheio. Ele sibilou, protegendo os olhos. Vão morrer lentamente por isso. A criatura rugiu. Mas então outros sons. Passos, muitos passos. Os corpos nos bancos não estavam mortos. Estavam se levantando. Servos! Oscar compreendeu com horror. Ele os transformou em servos. Os 6 turistas desaparecidos, agora mortos-vivos vazios, avançaram com movimentos descoordenados. Não eram vampiros completos, apenas marionetes controladas. Corre! Oscar gritou. Correram para a porta lateral. Os servos eram lentos, mas vinham de todas as direções. Oscar derrubou 2 com tiros na cabeça. Funcionava em servos, pelo menos. Viviane quebrou uma estaca no peito de outro. Conseguiram sair para a noite. Atrás deles, o vampiro ria. Corram, caçadores, mas não há lugar em Ouro Preto onde eu não possa encontrá-los. De volta à pensão, ofegantes, feridos, Oscar trancou a porta e empurrou uma cômoda contra ela. Viviane desenhou símbolos de proteção com sal nas janelas. Ele é velho, Oscar disse, limpando sangue de um corte na testa. Mais velho e poderoso que qualquer vampiro que já enfrentamos. E tem servos, Viviane acrescentou. Quantos turistas desapareceram? 12. Se todos se tornaram servos, temos um exército de mortos-vivos e um vampiro mestre que viveu mais de 200 anos. Oscar acendeu um cigarro com mãos tremendo. Estamos ferrados. Batidas na porta os fizeram pegar as armas. Mas era a voz de Dona Benedita. Abram, rápido, antes que eles vejam que vim. Oscar hesitou, depois abriu. A velha senhora entrou apressada, carregando um baú antigo de madeira. Eu avisei para não irem à igreja, ela disse sem preâmbulo. Mas sabia que não escutariam. Caçadores nunca escutam. Você sabe sobre ele, Viviane disse. Todos os mais velhos sabem, mas não falamos, não quando a alternativa é se tornar alimento. Dona Benedita abriu o baú. Dentro, objetos antigos, crucifixos, frascos de água benta, pergaminhos amarelados. Mas eu me cansei. Me cansei de ver jovens desaparecerem. Me cansei de alimentar um monstro com meu silêncio. Quem é ele? Oscar perguntou. Dom Sebastião de Vasconcelos. Veio de Portugal em 1710, enviado pela coroa para supervisionar a extração de ouro. Já era vampiro quando chegou. Transformou Ouro Preto em seu reino pessoal. Dezenas morreram, centenas. Quando a Inconfidência Mineira aconteceu, ele estava lá, nas sombras, se alimentando do caos.
Como ele nunca foi descoberto? Viviane perguntou. Porque ele é inteligente. Mata poucos de cada vez. Espalha ao longo de décadas. Quem vai notar alguns desaparecimentos numa cidade que recebe milhares de turistas? Dona Benedita pegou um pergaminho. Mas houve tentativas. Em 1822, um grupo de caçadores portugueses veio atrás dele. Todos morreram. Em 1889, padres tentaram exorcizá-lo. Viraram servos. Em 1932, entendemos, Oscar interrompeu. Ele sempre vence. Sempre, a velha concordou. Porque ele não está sozinho. Tem servos espalhados pela cidade. Alguns são funcionários públicos, comerciantes, até policiais. E tem o Ninho. Ninho? Viviane se inclinou. A mina da Passagem, uma das antigas minas de ouro, agora desativada. É lá que ele dorme durante o dia. É lá que guarda seus servos. É lá que... Ela hesitou. É lá que guarda os corpos. Oscar e Viviane trocaram olhares. Quantas entradas? Oscar perguntou. Apenas uma principal, mas a mina é um labirinto. Quilômetros de túneis. É fácil se perder e nunca mais sair. Precisamos de um guia, Viviane disse. Dona Benedita assentiu lentamente. Conheço alguém, Padre Miguel. Ele tenta combater Dom Sebastião à sua maneira. Com orações, proteções, mas talvez com sua ajuda. Onde o encontramos? Igreja de Nossa Senhora do Carmo. Ele mora nos fundos. Mas cuidado, Dom Sebastião tem olhos em toda parte. Padre Miguel era um homem na casa dos 50, magro, cabelos grisalhos, olhos que tinham visto muita escuridão. Quando Oscar e Viviane explicaram quem eram e o que pretendiam fazer, ele os estudou longamente à luz de velas em seu quarto espartano. Já vi muitos tentarem, ele disse finalmente. Todos falharam. O que faz vocês diferentes? Experiência, Oscar disse, e desespero. Se não pararmos ele aqui, quantos mais vão morrer? O padre assentiu lentamente. A mina da Passagem. Eu não entro lá há 15 anos. Última vez que entrei, quase não saí. Mas posso desenhar um mapa. Mostrar onde provavelmente está a câmara principal. Ele passou a hora seguinte desenhando em papel pardo, explicando túneis, bifurcações, pontos de referência. O coração da mina fica a 200 metros de profundidade. Há uma câmara antiga, era onde os escravos dormiam. Agora é onde Dom Sebastião descansa em seu caixão. Mas ele não estará sozinho. Os servos guardam o lugar. Quantos servos? Viviane perguntou. Impossível saber. 50? 100? Ele coleciona há séculos. Como o matamos? Oscar perguntou diretamente. Padre Miguel foi até um armário, tirou uma estaca diferente das que eles tinham. Era feita de madeira escura, quase preta, entalhada com símbolos religiosos. Peroba rosa benzida, madeira sagrada para os índios que viviam aqui antes dos portugueses, benzida por 3 bispos ao longo de 100 anos. É a única coisa que pode atravessar um coração tão velho quanto o dele. Apenas uma estaca? Viviane observou. É tudo que tenho. É tudo que tenho guardado por décadas, esperando alguém corajoso ou louco o suficiente para usá-la. Oscar pegou a estaca. Era pesada, sólida, irradiava uma espécie de calor mesmo na frieza da noite. Quando atacamos? Ele perguntou. Ao amanhecer, o padre disse. Ele estará mais fraco, mas vocês terão que ser rápidos, muito rápidos. Quando o sol nascer completamente, ele acordará, não importa o quão fraco esteja. E então, ele fez o sinal da cruz. Então que Deus tenha misericórdia de suas almas. A mina da Passagem ficava a alguns quilômetros da cidade histórica. Oscar dirigiu o Opala pela estrada de terra na escuridão pré-alvorecer. Eram 4:30 da manhã. O céu começava a clarear no horizonte, mas ainda tinham talvez 1 hora antes do sol realmente nascer. A entrada da mina era um buraco negro na montanha,
protegido por uma cerca de arame farpado com placas de proibido, perigo de morte. Oscar cortou o cadeado com um alicate. Entraram. O cheiro era o primeiro golpe. Terra úmida, mofo, decomposição. O segundo era a escuridão. Mesmo com lanternas, a luz parecia ser engolida pela negritude absoluta dos túneis. Seguimos o mapa, Viviane disse, voz ecoando estranhamente nas paredes de pedra. Desceram. A mina tinha escadas de madeira podre, cordas, pontos onde tinham que rastejar. A cada metro, a sensação de estar sendo enterrado vivo aumentava. Oscar sentia o peso da montanha acima. Milhões de toneladas de rocha que podiam desabar a qualquer momento. 20 minutos de descida. 50 metros, 100 metros, 150. Foi quando encontraram o primeiro servo. Estava parado no meio do túnel, completamente imóvel. Era uma mulher jovem, vestindo roupas de trilha, olhos vazios fixos em nada. Morta há semanas, talvez meses, mas ainda de pé. Não se mova, Oscar sussurrou. Servos respondem a movimento. Tentaram passar por ela devagar. Quase funcionou. Mas quando Viviane passou, a criatura se virou, mãos agarrando. Viviane enfiou uma estaca no coração dela. O servo desmoronou como marionete com cordas cortadas. Vamos ter que lutar até lá embaixo, ela disse. E lutaram, mais servos apareceram. 5, 10, 15... Todos turistas desaparecidos, agora guardas mortos-vivos do mestre vampiro. Oscar gastou munição preciosa. Viviane quebrou 3 estacas, mas avançaram. 200 metros de profundidade. A câmara se abriu diante deles como a boca do inferno. Era enorme, escavada na rocha viva e estava cheia. Corpos, dezenas deles. Alguns recentes, ainda com carne, outros antigos, apenas esqueletos com roupas de épocas passadas, séculos de vítimas empilhadas como lixo, e no centro, sobre uma plataforma de pedra, o caixão. Era ornamentado, madeira escura entalhada com brasões portugueses. Fechado. Mas Oscar podia sentir a presença maligna emanando dele como calor de fornalha. Temos 15 minutos antes do sol nascer. Viviane checou o relógio. Oscar se aproximou do caixão, a estaca de peroba rosa firme em sua mão. Viviane ficou atrás, arma apontada, pronta para qualquer coisa. Ele abriu o caixão. Dom Sebastião de Vasconcelos dormia o sono dos mortos, mas mesmo em repouso era aterrorizante. A pele cinza esticada sobre ossos, mãos cruzadas sobre o peito, unhas como garras negras. Os olhos fechados, mas Oscar sabia que atrás daquelas pálpebras havia apenas vermelho. Agora, Viviane sussurrou. Oscar ergueu a estaca, posicionou sobre o coração. Uma pancada. Seria só uma pancada forte e os olhos do vampiro se abriram. Acharam que seria tão fácil? A voz era um sibilo vindo de garganta morta. Dom Sebastião se sentou, movimento fluido e impossível. Acharam que eu não sentiria caçadores em meu reino? Ele agarrou o pulso de Oscar, esmagando ossos. Oscar gritou, a estaca caindo. Viviane disparou 5 tiros no peito do vampiro. Ele nem piscou. Trouxeram até uma estaca sagrada. Dom Sebastião riu, pegando a peroba rosa. Padre Miguel ainda guarda isso. Que sentimental. Ele quebrou a estaca ao meio com as mãos nuas. E inútil! Oscar tentou alcançar outra arma, mas o vampiro o jogou contra a parede. Viviane correu para ajudar, mas servos entraram na câmara. Dezenas deles acordados pelo mestre. Matem a mulher! Dom Sebastião ordenou. Devagar, quero ouvir os gritos. O homem, ele vai se tornar meu novo servo pessoal. Os mortos-vivos avançaram. Viviane lutou valientemente, mas eram muitos. Mãos mortas a agarraram, puxaram, arranharam. Oscar, com costelas quebradas de novo, visão embaçada de dor, viu tudo acontecer em câmera lenta. Viu Viviane ser derrubada. Viu o vampiro se aproximar dele, presas à mostra. 265 anos.
Dom Sebastião disse. Esse é o tempo que eu tenho caminhado por esta terra. Vi impérios caírem, vi revoluções, vi o mundo mudar, mas vocês vão virar pó esquecido em minhas memórias. Ele se abaixou para morder o pescoço de Oscar. Foi quando a luz explodiu. O sol. Havia uma fenda na rocha, no teto da câmara. Oscar não tinha visto antes. Mas agora, com o sol finalmente nascendo lá fora, um único raio de luz dourada penetrou a escuridão de séculos e tocou Dom Sebastião. O vampiro uivou. Não era só um humano, era a agonia pura de criatura condenada. Sua pele começou a ferver, fumaça subindo. Ele correu para as sombras, mas o dano estava feito. Os servos pararam, confusos, sem ordens claras. Viviane se libertou, pegou uma das metades quebradas da estaca sagrada. Oscar, segura ele! Oscar, mesmo ferido, se jogou nas pernas do vampiro. Dom Sebastião o chutou, mas Oscar segurou com tudo que tinha. Viviane correu, pulou e com toda a sua força enfiou a metade da estaca de peroba rosa direto no coração do vampiro. Dom Sebastião congelou. Olhou para baixo, para a madeira atravessando seu peito, olhou para Viviane. Impossível, ele sussurrou. A gente já ouviu isso antes, Viviane respondeu. O vampiro começou a envelhecer. 265 anos de vida roubada, cobrando seu preço de uma vez. A pele enrugou, escureceu, ressecou. Os olhos afundaram. O cabelo caiu. Em segundos, era apenas um esqueleto em roupas coloniais. E então, até os ossos viraram pó. Os servos desabaram todos de uma vez. Cordas cortadas, bonecos sem mestre. Silêncio total preencheu a câmara. Oscar e Viviane ficaram lá, ofegantes, cobertos de sangue, próprio e dos servos, cercados por décadas de mortos. Conseguimos, Oscar disse, quase não acreditando. Conseguimos, Viviane confirmou, mas precisavam sair, rápido. A mina era instável e corpos de servos bloqueavam os túneis. Levaram 40 minutos para chegar à superfície. Quando emergiram, o sol de Minas Gerais os recebeu com calor abençoado. Oscar beijou o chão. Viviane riu, exausta e histérica. O Opala os esperava, fiel, sempre fiel. Padre Miguel os recebeu de volta com lágrimas nos olhos. Sentiram, todos que sabiam sentiram. Ele foi destruído. A estaca funcionou, Viviane disse, devolvendo as duas metades. Metade foi suficiente. Milagre, o padre murmurou. Ou talvez justiça divina atrasada. Dona Benedita preparou um banquete. Outros moradores mais velhos apareceram, pessoas que sabiam, mas não podiam falar. Agradeceram com abraços silenciosos, lágrimas de alívio. Oscar e Viviane ficaram mais 2 dias se recuperando. Na manhã da partida, Padre Miguel os abençoou na porta da igreja. O que vocês fazem é obra de Deus, mesmo que a igreja nunca reconheça. Não fazemos por reconhecimento, Oscar disse. Fazemos porque alguém precisa. O Opala deixou o Ouro Preto pela mesma estrada de serra que tinham chegado. No banco traseiro, mais ferimentos tratados às pressas, mais roupas rasgadas. No porta-malas, menos munição, menos estacas. Mas no coração, a satisfação de saber que uma cidade inteira podia dormir em paz pela primeira vez em mais de 2 séculos. No rádio, Rita Lee cantava Ovelha Negra. Era de 1975. Oscar tinha verificado. Viviane estudava um novo recorte de jornal. Aparições estranhas em Búzios, luzes na água, pescadores desaparecidos. Búzios. Oscar suspirou. Isso é litoral. E daí? Odeio praia. Vai ter que superar, Viviane sorriu. Criaturas não tiram férias. Oscar acendeu um cigarro, olhou para a estrada que se desdobrava à frente. Brasil imenso, cheio de segredos, cheio de sombras. E eles estariam lá, na estrada, no Opala 71, caçando tudo que se escondia na escuridão. Porque era isso que faziam, era isso que eram, caçadores.
E aí curtiu a caçada de Oscar e Viviane em Ouro Preto, vampiro colonial de mais de 260 anos? Deixa aquele like se você quer ver eles enfrentando a criatura das águas em Búzios. Se inscreve no canal porque a próxima aventura vai ser no litoral e acredite, o que espreita no fundo do mar é tão assustador quanto o que se esconde nas montanhas. E olha só, você tem alguma lenda da sua cidade? Alguma história de assombração no litoral, nas montanhas, no sertão? Algum caso misterioso que nunca foi explicado? Deixa nos comentários que a gente pode contar sua história aqui. Quem sabe Oscar e Viviane não passam pela sua cidade na próxima temporada. Valeu, pessoal! E lembrem-se, nem todo ouro reluz e nem todo morto descansa em paz.